maranhense está conhecendo a raiz dela, viu, pastor? Dá um sinal, Lisinete, o povo te vê. Aí essa é a sua casa, a sua família. Versículo 30 do capítulo 18 de 1 Reis diz a seguir: Então disse Elias a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou, diga comigo, ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras, vou repetir mais uma vez, com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então, armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, em 2 pedaços, e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei terceira vez. E fizeram terceira vez. Verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Verso 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento. Veio uma grande chuva e Acabe subiu ao carro e foi-se a Jezreel. Amém? Só até aí. Queridos e amados irmãos, eu passei um bom tempo da minha vida tentando descobrir qual seria a razão de Elias ter dito com suas próprias palavras que não iria chover por um período de 3 anos e meio. Isso está registrado no capítulo 17 do livro que lemos. Não foi muito fácil para descobrir isso aqui, pastor, porque por trás desse texto que lemos se esconde um contexto muito obscuro. Essa é a realidade. A verdade é que havia uma corrupção generalizada nos dias do profeta Elias, onde aqueles que serviam o altar do Senhor haviam abandonado esse altar e se rendido ao Deus conhecido Baal, Deus de Jezabel, cujo Acabe havia feito aliança e se casado com a mesma. Os profetas passaram a se assentar na mesa de Jezabel e comer daquilo que ela oferecia aos seus deuses, comida sacrificada, e assim passaram também a servir este Deus. Havia uma alegoria, uma história antiga, que aqueles que eram adeptos do deus Baal e da deusa Azera, eles acreditavam realmente que Baal era chamado de Deus provedor, ou seja, ele era conhecido como o Deus da fertilidade. Eles criam que se a terra produzia, se a terra gerava, dava os seus frutos, é porque Baal mandava chuva. Mas o mais escabroso, vou dizer assim, uma palavra um pouco difícil de se compreender, mas é preciso dizer, o mais escabroso nessa história inteira é que eles criam em outra coisa mais bizarra. Eles acreditavam que quando a chuva caía dos altos céus, era porque Baal estava tendo relações sexuais com outros deuses, com a deusa Azera, e naquele momento o sêmen de Baal era jogado sobre a terra, e por isso a terra produzia frutos. Era essa alegoria, essa história que eles acreditavam. Daí vem a razão pela qual Elias, quando se apresenta a Acabe, ele se apresenta com muita euforia, e se apresenta ele também, não só desaforado, até mesmo com arrogância, e diz:
vive o Senhor Deus, que eu sirvo, que segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra, período de 3 anos e meio, ou período tal. Qual seria a razão de Elias fazer isso? Elias queria desenganar de uma vez por todas aqueles que haviam se rendido ao deus Baal, a própria Jezabel, a Acabe que estava sendo enganado, e todos aqueles que criam nessa bizarrice. Essa foi a razão de Elias ter dito tal coisa. A terra então passou a experimentar um período de crise, uma crise extrema, de não ter água de forma nenhuma, pois não chovia. Os córregos estavam vazios, secos, e o mais interessante é que depois dessa palavra liberada pelo próprio Elias, Deus fala com ele e diz assim: vai para o Querite. Que coisa interessante. E lá eu vou cuidar de ti. Queridos irmãos, mas depois de um período, o Querite, da onde Elias bebia, também secou. A pergunta que faço é: quem foi que orou para não chover? Lembram? Quem disse que não ia chover? O próprio Elias. Então eu já começo aqui a liberar a primeira palavra. Você é responsável pelas palavras que saem da sua boca. Cuidado com aquilo que você fala, porque você pode colher aquilo que está saindo da sua boca. O próprio Elias havia dito que não ia chover, e o ribeiro secou. Muito bem, Elias, depois de um tempo, depois de passar por Sarepta, cada lugar desse tem um significado, eu não vou entrar aqui porque alonga a mensagem. Mas cada lugar por onde Elias passou durante o tempo em que que tirou o escondido, tem um significado. Elias se apresenta novamente a Acabe, e ele percebe que o tempo já era o suficiente para que o povo compreendesse que não havia outro Deus senão o Deus de Israel. Elias agora diz a Acabe: pede para os teus profetas subirem no Monte Carmelo comigo, e todos os adeptos da deusa Azera, e lá nós vamos clamar por fogo. Clamar por, repita comigo, clamar por fogo. A pergunta que lhes faço essa noite é: qual era a necessidade do tempo? Chuva. E Elias sobe no monte para orar por fogo. Que estranho. A necessidade era chuva, água, mas Elias sobe no monte para clamar por fogo. O que aprendemos aqui? Elias entende que o povo precisava muito mais de fogo do que de água. Porque aqui Elias está dizendo: água é a necessidade e fogo é a prioridade. Repito, água era a necessidade, fogo era a prioridade. O que Elias está querendo ensinar ao povo é: quem vive por necessidade nunca vai passar daquilo que é. Mas se você se apegar à prioridade, Deus vai te responder com a provisão. Aleluia. Quem está entendendo a palavra até aqui? Mas para não ficar em palavras vazias, para você compreender que eu quero falar acerca de gratidão, Elias vai fazer algo mais interessante. Ele não só desafia os profetas que antes eram de Deus e agora são de Baal. Ele faz um desafio interessante: vamos subir ao monte, nós vamos descobrir quem é Deus, nós vamos saber quem é que manda a chuva, mas nesse caso nós vamos clamar por fogo. Vocês vão fazer o altar de vocês, vão colocar o sacrifício de vocês, e nós vamos clamar com fogo. Eu vou fazer o meu altar, e aquele Deus que responder com fogo, esse é Deus. Que coisa fantástica. É desafio demais. Elias então decide fazer isso. Os profetas de Baal fazem conforme a palavra de Elias. Eles organizam o seu altar, eles botam aquilo que é necessário,
e eles começam a clamar pelo Deus Baal. Porém, Elias vai fazer uma coisa que eu não gosto. Elias vai fazer algo que eu não gosto, e nem aconselho ninguém a fazer isso. Elias, depois que faz o seu altar, aliás, que os profetas de Baal formam o seu altar, que começam a clamar, Elias começa a zombar dos profetas, começa a sorrir, começa a dizer como se fosse piadas. É tipo alguns cristãos da atualidade que zombam da fé e da religião alheia. Escute, preste bem atenção. Uma coisa é respeitar, outra coisa é andar junto. Você não é obrigado a andar junto com ninguém que não professa a mesma fé que a gente professa, que nós professamos, mas precisa respeitar a religião alheia. Essa é uma realidade. O que tem de crente que erra nesse quesito aqui, de zombar da fé, zomba de tudo quanto é religião, porque ele se acha melhor do que o outro. Cuidado. Elias vai por esses viés e acaba não sendo muito bom. Chega a um determinado horário em que Elias pede que todos eles parem. E Elias agora vai começar a organizar o seu altar. E o que Elias coloca no seu altar é bem mais do que aquilo que havia no altar dos profetas de Baal e de qualquer outra pessoa da história bíblica que já tenha colocado. Elias faz uma coisa interessante. Ele não constrói outro altar, porque aquele lugar ali, eu pude estudar, já era um lugar de sacrifício. Lá já era um local onde os profetas rendiam a Deus, apresentavam, ofereciam suas ofertas e seu sacrifício. Porém, aquele altar que outrora era oferecido sacrifício a Deus, estava quebrado. Estava? Me ajuda aí, estava? Quebrado. Elias então não vai fazer outro. Ele vai usar o mesmo lugar, o mesmo altar, com uma diferença. E aqui, outra coisa me chama a atenção. A necessidade era chuva, mas o altar estava quebrado. A necessidade era chuva, mas o altar estava quebrado. Eu vivo num tempo de uma geração, nos dias de uma geração, que pede chuva, que é provisão, que pede chuva, que é porta aberta, que pede chuva, que é bênção de Deus, mas a vida de muitos, o seu altar está quebrado. O que Elias está dizendo é melhor ter um altar consertado do que ter chuva caindo. Se vive um tempo de uma geração, eu vou falar porque Jesus está mandando, irmãos. Vem à igreja por uma porta aberta, vem à igreja por um casamento, vem à igreja por uma promoção, vem a uma igreja para, sei lá, qualquer outra coisa. Quem sabe está na hora de nós abrirmos os nossos olhos e passarmos a vir na igreja, vir ao culto pela prioridade que é Deus que está aqui essa noite. Enquanto Deus não for a nossa prioridade, enquanto Deus não ocupar o primeiro espaço, o primeiro lugar na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, a chuva não irá cair sobre nós. Pastor, mas eu estou precisando de uma porta. Eu acho que você precisa buscar mesmo é a Deus. Estão invertendo os papéis. Não estão vindo mais à igreja para cantar, para louvar a um Deus pelo que Ele é, e sim pelo aquilo que Ele pode oferecer. Aleluia. Você pode ter chuva, pode ter porta aberta, você pode enricar, você pode ser o melhor, mas e o teu altar? Mas e a tua vida? Mas e o céu, como fica? Eu não sei vocês, mas eu estou cansado. Eu estou cansado de pregações que alimentam o ego de pessoas. Pregações que dizem sempre que eu vou vencer,
que eu vou conquistar, que vai dar certo. Ei, será que não está na hora de nós pararmos para pensar uma coisa? Ter um altar íntegro é o essencial para a vida de todo cristão. Eu vou abrir um parênteses aqui para você entender. Você lembra quando Deus decidiu um dia fazer uma reunião, que apareceu lá Satanás? Isso está escrito no livro de Jó. Se você ler o primeiro capítulo do livro de Jó, você vai perceber que ali tem uma lista daquilo que Jó tinha, de como ele era o major, era o marajá do Oriente, o cara mais rico da época, e lá diz tudo o que ele tinha. Só que quando Satanás aparece, o que Deus diz a Satanás é: tu tem visto o meu servo Jó? Tem visto que ele é um homem íntegro, que ele é reto, que ele é sincero e que ele se desvia do mal? Pastor, diminui para me entender? Vou diminuir para você entender. Deus não diz o que Jó tem, ele diz quem Jó é. Porque para Deus pouco interessa aquilo que você tem, Ele quer saber mesmo quem você e eu somos. Ele está dizendo: não venha me servir pelo aquilo que eu tenho para te oferecer, e sim por aquilo que eu sou. Já foi cantado aqui pelo Ministério de Louvor, te agradeço. O hino começa dizendo: por tudo que tens feito. Posso falar? O maior defeito da humanidade, de qualquer pessoa, chama-se ingratidão. Em contrapartida, a maior virtude que qualquer pessoa pode ter é a gratidão. Elias, então, decide fazer pastor do jeito dele. Ele organiza, ele não faz. Diga comigo, ele não fez outro altar. Ah, eu vou falar, pastor. Eu tenho que falar. Tem pessoas querendo arrumar um casamento, casando de novo. Por que não arruma o que já está? Tem pessoas querendo arrumar a vida, mudando de igreja. Por que você não arruma a sua vida aqui mesmo nessa? Talvez falte você entender que o defeito não está nas pessoas, está em você mesmo, está em mim mesmo, está em nós mesmos. Ora, Elias então vai organizar o altar. Depois que o altar está em ordem, o texto que lemos aqui, não sou eu que estou dizendo, é o texto, vai dizer que ele pega as pedras. Pega o que, igreja? Pastor Ribamar, as 12 pedras. Para quem é leitor da Bíblia, sabe que naquela época já haviam 10 tribos para um lado e 2 tribos para um outro. Ou seja, os 12 filhos de Jacó, profeta arcanjo, estavam divididos, estavam separados, 10 para um lado e 2 para o outro. Quando Elias pega as 12 pedras e coloca, edifica o altar com aquelas pedras, ele está dizendo assim: se houver comunhão nesse altar aqui, o fogo vai descer sobre ele. Louvado seja Deus. Então nós aprendemos aqui que um dos primeiros elementos que Elias coloca no altar é comunhão. Eita glória. Se houver comunhão aqui no teu lar, na tua casa, entre você e o seu esposo, os seus filhos, nesta igreja, aqui neste púlpito, entre esses obreiros, entre o ministério, tenha certeza de uma coisa: nós vamos assistir fogo descer do céu, incendiar esta casa, incendiar as nossas vidas. Porém, essa é uma das coisas que tem faltado nos altares: comunhão. Aleluia. Elias pega as 12 pedras e edifica o altar com comunhão. Segundo, Elias manda cavar um rego em volta. Irmãos, ele vai fazer algo fora do comum. Porque, pastor Ribamar, eu costumo pregar isso aqui por onde prego, tá? Tudo que Deus está caçando é um doido para usar. Vou repetir. Tudo que Deus está procurando é um doido para usar.
Você quer isso, pastor? É alguém que não fique preso à etiqueta, é alguém que não fique preso à mesmice, é alguém que não fique preso àquelas coisinhas, todo etiquetadozinho, é alguém que tenha coragem de marchar, de profetizar, de ministrar, é alguém que se for preciso ele pula, ele canta, ele roda, é alguém que está disposto a dizer que Jesus ainda cura, salva, liberta, é alguém que está disposto a botar para fora aquilo que está sentindo. O que Elias está dizendo é: hoje eu vou colocar nesse altar aquilo que eu nunca coloquei. Eu falo? Diga amém. Amém. Aí você vem para o culto, e o pior, pastor, sabe o que é? É que antes de estar aqui nesse altar, algumas pessoas iam no campo de futebol e quando o Flamengo estava jogando, eles enlouqueciam. Pulavam no pé só, tocava foguete e gritava o nome do time e assobiava, e quando chega aqui ele fica... Olha para cá, se no altar do diabo você servia com excelência, por que aqui você não extravasa? Por que aqui você não bota para fora aquilo que está dentro de você? Por que você não dá um glória? Por que você não... Alguém aí tem um glória para Jesus? Esse altar aqui merece dizer glória, esse altar aqui merece dizer aleluia. Aqui a gente abre a boca para cantar, é como diz o louvor, por isso eu pulo, 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 eu pulo mesmo na presença do rei. Porque é melhor pular aqui do que pular quadrilha, é melhor pular aqui do que pular carnaval, é melhor pular aqui, dançar aqui do que dançar no TikTok. Eu estou procurando adorador nessa noite aqui. É isso. Aleluia. Elias põe no altar aquilo que ninguém nunca tinha posto. Ele manda cavar um rego em volta do altar. Vai vendo? Ele cava o rego, a medida de 2 sementes no plantio. Eu não entendo muito disso. E ele diz assim: chama aos servos. Chama quem? O culto lá também tinha servo. Aqui tem? Enchei de água 4 cântaros. Encheram e derramaram no rego, em volta do altar. Elias disse: sabe de uma coisa? Coloca mais 4, que eu gostei da ideia. Colocou mais 4 cântaros. 4 mais 4 é? Aí Elias disse: sabe de uma coisa? Eu tive uma ideia. Coloca mais 4. 8 mais 4 é? Era quantas pedras? Vamos lá. Era quantas pedras? Foram quantos cântaros? Era Elias dizendo ao filho de Jacó: não precisa brigar, não precisa dividir, tem água para todo mundo. Aqui não tem quem canta melhor, quem prega melhor, quem pastoreia melhor. Tem água para todo mundo aqui nesse altar. Eu vou profetizar: vai ter água para você, vai ter água para você, vai ter água para você. Tem água para todo mundo aqui nesse altar. Tem espaço no ministério, tem espaço na banda, tem espaço para pregar, tem espaço para cantar. Se esse altar tiver comunhão e tiver água, Deus vai derramar fogo. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Aleluia. Alguém aqui pode ser grato a esse Deus, levantando a sua mão e adorando. Deixa eu usar aí, profeta. Aleluia. Eu ouço obreiros aqui falando em língua estranha. Diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. E se o altar aqui se manifestar, a igreja responde lá. Eu vejo alguém falando em línguas aqui. Deixa eu ver quem é que pode abrir a boca para adorar nessa noite. Eu vejo o Deus na casa. Aleluia. Tem uma glória de Deus aqui nesse santuário. Dá lugar na casa, vai.
Dá lugar na casa que papai está querendo receber a adoração. Bota nesse altar aqui aquilo que você trouxe, vai. Coloca no altar aqui, deixa eu ver quem é que trouxe. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. 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 Agora olha isso aqui. Elias bota o bezerro em 2 pedaços e coloca lenha. Coloca o quê? Não, vamos repetir. Coloca o quê? Ó, como bom nordestino que sou, eu passei 30 anos longe do Maranhão, voltei para lá, não teve jeito. Como bom nordestino que sou, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já acendeu uma fogueira? Deixa eu ver. Eita coisa boa. Então você sabe como é que acende uma fogueira, né? Então veja. O que representa lenha para a fogueira? Combustível. Quando Elias traz lenha para o altar, ele está dizendo assim: eu preciso levar combustível para esse culto. Aleluia. Escuta, pelo amor de Deus. Você quer queimar aqui nessa noite? O que foi que você trouxe para queimar? O que foi que você trouxe para queimar? O nosso problema é que a gente fica esperando no pregador, esperando no cantor, esperando no ministério de louvor. Coloca a lenha nessa fogueira. Você está vendo o fogo aceso? Então coloca a lenha nessa fogueira. Deixa queimar, deixa incendiar, deixa a chama subir, pelo amor de Deus. Sai um pouco da etiqueta, desce um pouquinho do salto, deixa a maquiagem de lado, desmancha a chapinha e adora nessa noite. Coloca a lenha na fogueira. Aleluia. Coloca lenha nessa fogueira. Elias coloca a lenha. Coloca o bezerro em cima da lenha. Ele já tinha cavado o rego, já tinha colocado as pedras. Agora, uma coisa é interessante, pastor. Isso aqui é para ficar marcado na minha vida, que estudava isso. Qual era a necessidade dos dias? Vamos dizer forte aí, só quem gravou. Qual era a necessidade? Meu pastor, se a chuva, se a água era a necessidade, a pergunta que faço aqui é: onde foi que esses servos acharam 12 cântaros de água para botar naquele altar? Aleluia. Chuva, água era necessidade. Isso quer dizer que tem 2 hipóteses. Primeiro, ou os servos conheciam uma fonte que ninguém sabia, e Deus não revela fonte para qualquer um, só para quem é servo. Tem servo aqui? Ele não revela fonte para qualquer um, é só para quem é servo. A outra hipótese é: ou aqueles servos tinham água de reserva. Aleluia. Então eu entendo, para começar aqui, que quando Elias coloca água no altar, meu pastor, ele está sacrificando o que estava faltando. Quando ele coloca água sobre o altar, ele está dizendo: o que me resta é isso aqui, pois o que eu tenho eu vou sacrificar nesse altar. Por quê? Por que, profeta Arcanjo? Porque gado tinha outra coisa para oferecer, mas água não. Se ele botasse água no altar, realmente era sacrifício. Você lembra de Davi, em 1 Samuel capítulo 24, verso 24, quando chega na eira de Araúna, ele chega para comprar, o que acontece? Araúna olha para Davi e diz assim: não precisa, tu pode sacrificar, pode ficar com ela. Davi disse: não, eu vou pagar o preço que custar. Não precisa, eu estou lhe dando. Não depende de você.
é eu e Deus. Aí Davi responde, verso 24 ou 25: eu não vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custa. Aí eu vou falar porque Jesus está mandando. O que acontece é que a gente chega aqui, a gente quer oferecer um culto sem graça, um culto que não custa. Ou seja, a porta está fechada, adora. Está no leito do hospital, adora. A dívida bateu na porta, continua oferecendo um culto a Deus. Está dando tudo errado, oferece a Ele a si mesmo um culto. Lembro da canção da mulher: ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda quer tirar. Ninguém vai me calar. Te adorarei. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der, Ele é Deus. Mas se não, levante a mão, levante. Eu não adoro pelo que Ele, eu adoro pelo, acho que vai. Aplaude a Jesus bem forte, vai. Ou seja, não venha para cá oferecer um culto que não significa, que não tenha preço. Quer oferecer, ofereça o teu melhor. Você veio num culto, numa semana de gratidão. Cadê o culto de gratidão? Se é gratidão, cadê as tuas lágrimas? Cadê a tua mão? Cadê o amém? Que culto é esse que não me custa nada? Oh, derama sumianda raia come dia serama. E derraçou-me que minha terra fascinei. Precisa nos custar alguma coisa. Ei, Elias sacrifica a água que tinha. Agora, olha lá, olha isso aqui. A Bíblia diz que Elias clama e Deus manda do céu fogo. Diga fogo. Bem forte no 3 você vai falar fogo. 1, 2, 3 e... A necessidade era, a prioridade era fogo. Agora olha para cá. Eu quero que você coloque a mão no ombro de alguém. Coloca a mão no ombro de alguém e diga para ele: fique sabendo de uma coisa, o altar não deve nada para ninguém. O que você coloca no altar, o altar te devolve. Aleluia. Eu vou provar para você isso aqui agora, quer ver? Eu vou provar para você. Elias coloca água no altar, o fogo desce. E não sou eu, profeta arcanjo. Gostei de te chamar de profeta. O fogo desce. E quando o fogo desce, é o texto que lemos que diz
que o fogo consome a pedra, o fogo consome a lenha, o fogo consome o holocausto, o fogo até o pó ele consome. Mas o texto não diz que o fogo consome a água. O texto diz que o fogo lambe. Espera. Ou seja, quando o fogo bate aqui na água, ela vai sumindo e vai subindo. Ela vai subindo como fumaça. Ela evapora. O fogo bate na água. Ela tem que ir para algum lugar. Então ela não desce, ela sobe, ela evapora. E Deus está, ó, cheirando o sacrifício. Quando Deus cheira o sacrifício, para. Esse cara colocou tudo que ele tinha aqui no altar. Isso é gratidão demais, eu preciso devolver para ele. Aí você vai para o verso 43, aonde lemos. Olha isso aqui. Eu vou ler um pouquinho acima para você ver. Verso 43. E disse a seu moço: sobe agora e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe que aparelhe o seu carro e desça, para que a chuva não o impeça. Eu vou profetizar para alguém aqui. O que é? As coisas é do jeito que você vê. Quer que eu prove? Israel está com mais de 40 dias lá no terreiro, lá no arraial. Um gigante desafiando Israel. Quando Davi olha, todo mundo está dizendo: é um gigante, é um guerreiro, é um gigante. Quando Davi olha, diz: é um cachorro, é um incircunciso, é um vira-lata. Enquanto todo mundo está vendo um guerreiro e um gigante, Davi está vendo um vira-lata. As coisas é do jeito que você vê. Eliseu está na cidade de Dotã, cercado pelo rei da Síria. Geazi se levanta de manhã e observa o exército do rei da Síria. E Eliseu diz: Senhor, abre os olhos desse rapaz, abre os olhos dele para que ele veja. Quando ele abre os olhos, que ele vê um exército de Deus, de cavalos de fogo, guardando Eliseu naquela cidade. As coisas é do jeito que você vê. Amplie a sua visão. O menino viu uma nuvem, Elias viu um temporal. Olha para cá. Você sabe o que aconteceu? Elias coloca a cabeça entre os joelhos e começa a clamar. Na verdade, eu acho que Elias não estava mais nem orando, ele só estava dizendo obrigado, porque já havia clamado por fogo. E sabe de uma coisa? O fogo, que era a prioridade, trouxe a provisão, que era a chuva. O fogo fez com que a água subisse. E aquela água que estava no altar, ela desceu como um temporal que alagou a região. Não entendeu? Aprenda a colocar no altar aquilo que te resta, não, aquilo que você tem. Coloca no altar aquilo que você tem, que o altar vai te devolver. Coloca aqui no altar, que quando você clamar pela prioridade, Deus vai te responder com provisão. Eu vim pregar para alguém aqui que acredita que Deus é Deus de provisão, que Deus é Deus de porta aberta. Mas hoje, não é por isso que nós vamos clamar. Não é por isso que nós vamos clamar por fogo. Nós precisamos incendiar a nossa vida. Nós precisamos ser cheios de Deus. Precisamos queimar. Essa é a realidade. Se coloque de pé comigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou ouvindo Deus aqui. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito, vem
Espírito vem. Espírito vem. Levante a mão. Eu quero viver algo novo. Quem quer? Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E na minha subidéria. Vem me visitar hoje. Ele vai nos visitar essa noite aqui. Vai visitar a igreja. Eu quero esse altar vai sacudir, vai queimar nessa noite aqui. Vem, Espírito Santo. Você pode adorar, pode? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu tenho alguns minutos aqui para clamar por fogo. Podem preparar, viu? Nós vamos clamar por fogo. Às 6 horas da manhã de hoje, o Espírito Santo me mostrou essa igreja aqui incendiar, desde a criança até os que estavam no altar. E essa noite não será diferente. Já tem gente lá atrás sentindo. Deus está dizendo: quando essa igreja for incendiada com fogo, não vai faltar nada na sua casa, não vai faltar nada no teu lar, não vai faltar nada na tua família. Mas hoje nós vamos clamar, não é por necessidade, nós vamos clamar por fogo. Eu quero que você segure na mão de quem está perto de você, vai. Já tem gente aqui sentindo. Quando eu disser amém, vocês deixam Deus usar vocês. Segura firme aí. Esse altar aqui tem comunhão. Se esse altar aqui tem comunhão, então prepara para arder. Eu estou sentindo que o dono da casa chegou aqui. Em 10 segundos dessa noite, em 10 segundos dessa noite, Deus vai sacudir a D51. Em 10 segundos dessa noite, Deus vai tomar a tua vida com graça. Em 10 segundos dessa noite, Deus vai inflamar a tua alma. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você quer? Receba! 10. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia.
abençoado. Se as tuas mãos estão cheias de fogo, se as tuas mãos estão cheias de provisão, se essa palavra abraçou teu coração, se você não for tímido, eu te convido a abraçar alguém e dizer a ele: receba fogo, vai, abraça. Abraça alguém e diga: receba fogo, vai. Pode ficar à vontade. Fogo nos olhos, eu não imaginava. Meu Deus, que era Jesus, enche aqui, Jesus. assim, Enche aqui, Jesus. Pega, seja cheia agora. Seja cheia, cheia, cheia. Cheia, cheia, cheia. Pega, seja cheia, cheia. pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar e pode morar aqui. 1 minuto aplaudindo a Jesus. 1 minuto, vai. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. E que se abra os céus, o teu reino venha, A nossa fé está no nosso Deus. Mais forte. E que se abra Em gratidão, os em gratidão, em gratidão. céus, o teu reino vem. A nossa fé está Olha lá. no nosso Deus. Desce E que se abra os céus, sobre a casa. o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus, que os céus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Tome seu assento adorando a Jesus, vai. Isso, assente, se assente aplaudindo a Ele, vai. Meus irmãos, eu tão somente quero dizer obrigado. Que esta palavra fique no meu, no seu e no nosso coração. Fogo, fogo. É isso que nós precisamos. Fogo. Fogo para essa capital. Fogo para a nação Madureira. Fogo para a nossa convenção. Fogo. Vamos clamar por fogo. Que Deus lhe abençoe. Meus irmãos, obrigado. Eu quero só dizer a todos vocês, se o que eu disse aqui sensibilizou você
Se você quiser me ajudar, me procure depois do culto. Eu lhe passo o número de um Pix, se você sentir de Deus, de me ajudar. A minha esposa está ali na porta com produtos Mary Kay. As irmãs, tá? As irmãs que querem produtos para a pele. Aí minha esposa trabalha com a Mary Kay. Ela está lá na porta e vai atender as irmãs. Meu pastor, meu muito obrigado. Deus abençoe. Eu já até passei ali uns minutinhos, viu? Aleluia. Você ainda tem um glória a Deus para... Você ainda tem um aleluia ainda. Como estamos sentados